Queridos irmãos, sigamos com Jesus. A nova era é divina primavera, nascente, clara, louçã. Ao som do Evangelho vivo, busquemos trabalho ativo. Enquanto raia a manhã, partamos ao dia lindo, colhendo e distribuindo as flores do amor cristão. Convertamos nossa lida na bênção indefinida de paz e de redenção. Onde a mente enferma e pobre de ignorância se cobre, na treva em que se conduz, passemos servindo em bando, felizes, despetalando os lírios alvos da luz. Onde a dor exibe chagas, angústias, misérias, pragas, desânimo e solidão, espalhemos com bondade as rosas da caridade que nunca fenecerão. Onde o frio é rijo açoite, aos que choram sobre a noite, sem a ternura de alguém, trazendo incentivo e lume, libertemos o perfume das açucenas do bem. Onde a revolta se exprime, na mágoa, no horror, no crime, nas hecatombes, até plantemos com segurança verdes palmas de esperança para a vitória da fé. Comecemos desde agora, ao doce calor da aurora, servindo sem descansar. Quem no Evangelho não dorme, encontra colheita enorme nas bênçãos do eterno lar. E se alguém amaldiçoa nossa oferta humilde e boa, digamos sem aflição: por amor fazemos isto. Sigamos com Jesus Cristo, irmãos do coração. E, ligando-nos cada vez mais a Jesus, lembremos da mensagem que nos incentiva à prática da caridade. Que Deus a todos abençoe. Agora nós vamos voltar a 2000 anos e nos encontrar com Jesus e seus discípulos em casa de Pedro, lá em Cafarnaum. Vamos entrar na sala, nos sentar e participar da reunião. Nessa noite, a conversação em casa de Pedro era sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal com a opinião de todos os presentes. Uma pergunta que se faziam: como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? E com essas interrogativas, com essas perguntas, grandes nomes da fortuna material eram lembrados. E a maioria ali inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa. Quando Jesus, o Mestre, interferiu, opinando bondoso: um sincero
devoto da lei de Deus, foi exortado, quer dizer, aconselhado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Mas ele vivia em pobreza extrema e não podia retirar a mínima parcela do seu salário para o socorro de semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldade. Mas magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. É que, rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar, que lhe absorvia o suor. Ele reconheceu, porém, que se ele era praticamente impedido no esforço da caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha na Terra. E assim é que passou a extinguir com incessante atenção todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. E também, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se, retraía-se, cortês, educado. E, em respondendo a alguma interpelação, alguma coisa direta sobre a pessoa que estava sendo comentada, ele recordava essa ou aquela pequena, mínima virtude da vítima ausente. Se alguém diante dele se encolerizava facilmente, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Não respondia igual. E havia também insultos alheios. Insultos. Sim, mas os insultos alheios batiam-lhe no espírito como uma pedra pontiaguda num barril de mel. Porque, além de não reagir, ele prosseguia, tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe, desonesta, ela se perdia no inútil, porque havia nele um grande silêncio, não a divulgava. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão, sem barulho, sem alarde, antes que essas nuvens assumissem uma feição tempestuosa. Se havia alguma sentença condenatória circulando em torno do próximo, mobilizava espontaneamente as suas possibilidades ao alcance na defesa. Delicada, sutil, imperceptível. Seu zelo contra o começo e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública até,
para que não oferecessem perigos àqueles que iam passar por lá. Então, adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. É, jamais puder estender uma tigela de sopa ou ofertar uma simples pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu, receoso e também desalentado, temia o julgamento das autoridades celestes. Quando, surpreendentemente, de improviso, foi coroado por brilhante diadema. E porque em lágrimas indagasse a razão daquele prêmio inesperado, ele foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso, empreiteiro, empreendedor. Jesus fixou nos aprendizes todos daquela sala o olhar profundo e calmo e concluiu em tom amigo: distribuamos sim o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que, nessa batalha santificante, conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Pois é, nós falamos muito realmente em caridade, lemos, estudamos, praticamos. É a caridade para com o próximo. Mas e a caridade para conosco mesmos? Você já ouviu falar que se você atira pedras, o furor que está dentro de você simplesmente é lançado contra alguém, é lançado para fora. Mas os ventos desfavoráveis da vida as trazem de volta, ferindo ou ferindo-nos muito mais. Se você atirar flores, elas saem perfumadas e perfumam suas mãos. E, ao atingir o alvo, elas voltam com mais perfume, odorando-os muito mais. Esta é a linguagem da caridade. Faça o bem, passa. Faça o mal, o futuro dará a resposta. E nós vamos deixar com vocês uma resposta da vida. Conta-nos a irmã Bárbara, que ela diz o seguinte: quando meu filho Joey completou 11 anos, de repente foi acometido da síndrome do pânico, que evoluiu para agorafobia. É o medo mórbido de se achar sozinho em grandes espaços abertos, ou de atravessar lugares públicos, atravessar as ruas, não é? E suas crises de ansiedade eram tão sérias
que ele passou quase um ano confinado em seu quarto, enquanto meu marido e eu procurávamos loucamente por uma cura. Afinal, depois de 11 meses de puro inferno, encontramos um psiquiatra que receitou um medicamento famoso. Medicamento que teve um efeito extraordinário. Meu marido e eu sentimos uma imensa gratidão por Deus ter devolvido nosso filho naquele mundo de pesadelos em que ele havia sido lançado. Continua. Durante esse período, consultamos uma série de médicos para determinar a causa do problema. E a certa altura descobrimos que ele sofria de uma disfunção de aprendizado. Em todos os anos que passara na escola, ninguém se deu conta desse fato. O que havia contribuído, como nos disseram, para o seu problema de ansiedade, o mesmo havia sido totalmente responsável pelo seu surgimento. Agora que ele estava curado da síndrome do pânico, precisávamos encontrar uma escola que se especializasse em disfunção do aprendizado. Logo descobrimos, consternados, que isto não seria tão fácil. Em virtude da sua história médica recente, ninguém o aceitava. Todas as escolas especializadas em disfunções do aprendizado alegavam que seus alunos tinham um problema educacional, não emocional. Afirmavam que nosso filho não se adaptaria, que eles não estavam preparados para lidar com esse problema, com alguém como meu filho. Todos os psicólogos com que falei insistiam que todas as crianças com disfunções de aprendizado apresentam componentes emocionais decorrentes da sua disfunção. Mas quando eu repetia suas palavras para os responsáveis pelas escolas, meus argumentos entravam por um ouvido e saíam pelo outro. Joy foi recusado por todas as escolas às quais nos dirigimos. Havia uma escola específica na qual eu realmente queria que Joy estudasse, porque além de ter excelente reputação, ficava perto da nossa casa. Eu vinha lutando muito para conseguir que ele entrasse para essa escola, mas eles insistiam em negar a matrícula. Eu implorava que desse uma oportunidade para o meu filho, mas ninguém se dispunha e eu ficava mais desesperada a cada instante, vocês imaginam. Uma noite, compareci por acaso a uma festa de caridade, e na qual descobri sentada ao lado, eu me vi sentada ao lado de uma mulher mais velha, chamada Bárbara, que eu conhecia vagamente. Sabia que ela era muito importante, era uma figura da sociedade, muito rica e muito influente. De repente, antes que eu pudesse pensar em me conter, descobri, para meu espanto, que estava abrindo meu coração com Bárbara, acerca das minhas constantes dificuldades com Joy. Mesmo enquanto desabafava com ela, eu percebia como era inconveniente o que eu estava fazendo. Por que está contando todos os seus problemas a essa mulher? Vejo a minha confusão.
Eu me censurava, apesar de continuar a descrever minha ladainha de infortúnios, mas eu não conseguia parar. Por qualquer motivo, eu não conseguia parar. Para que eu tinha que contar o meu problema para aquela pessoa que eu nem conhecia? E, na realidade, eu não parei. Até ter esgotado totalmente os mínimos detalhes da minha luta para conseguir matrícula de Joy na escola da minha preferência. Quando finalmente terminei, estava estarrecida comigo mesma. O que eu havia feito? Numa festa, eu abrir-me daquela maneira, do que eu havia feito? Fiquei com vergonha. Surpreendi-me, entretanto, quando Bárbara não se cansou, não se distanciou de mim e nem me encarou com desdém. Em vez disso, seus olhos se encheram de lágrimas e ela afagou minha mão para me consolar e me tranquilizar. Querida, disse ela com carinho, você contou sua história para a pessoa certa. Acontece que eu sou vizinha do fundador e diretor da escola. E também sou uma das pessoas que mais contribuem para ela. Você pode considerar que seu filho já está matriculado. Dou-lhe minha palavra. Pode contar comigo. Eu não conseguia acreditar na minha sorte incrível, na minha imensa felicidade. Que bênção de Deus! Eu ter ido a essa festa, ter recebido lugar ao lado da Bárbara. E, de fato, fiel ao combinado, ela usou seus poderes e persuasão e influência, e meu filho foi aceito pela escola para o ano seguinte. Ano incrível, em que teve um rendimento extraordinário e pela primeira vez na vida foi incluído na lista dos melhores alunos. Meu sentimento de gratidão à Bárbara era infinito. Não perdi contato com ela e o vínculo forte foi se estabelecendo entre nós. Durante esse período, eu soube por outras pessoas que ela mesma havia passado por muitos problemas com 2 filhos. O mais velho era dependente de drogas e havia desaparecido recentemente. A mais nova tinha um leve retardo mental, que era problemática sob muitos aspectos, diferente. Nosso relacionamento continuou a se desenvolver por cerca de 1 ano. E então o marido de Bárbara morreu, de repente. Fui ao funeral e, quando estava na fila que passava lentamente pela família enlutada para apresentar os pêsames, surpreendi-me com uma figura que me era familiar, sentada ao lado de Bárbara. E eu perguntei para uma pessoa que estava atrás de mim, quem é aquela mulher sentada ao lado de Bárbara? Ah, não conhece? Aquela é a sua filha Nancy, sabe? A retardada. Respirei fundo e senti que os meus braços se arrepiavam. De repente, tudo estava claro. Agora eu tinha certeza do motivo pelo qual Bárbara havia sido destinada a ser a causa da salvação de meu filho. Eu lembrei, há 25 anos atrás,
Quando eu estava no 2º grau, numa escola particular, uma aluna levemente retardada, cujo nome eu havia esquecido, entrou para nossa turma no último ano. Apesar da nossa escola não estar preparada para aulas especiais, seus pais, muito ricos, haviam conseguido convencer a administração a dar uma oportunidade para a menina e lhe permitir uma formação dentro de um contexto convencional. Seu dinheiro, sua influência superaram todas as objeções e a menina foi admitida, embora com enorme relutância. No entanto, a vida naquela escola não foi tão fácil para a mocinha, não. Era cruelmente rejeitada, praticamente por todos, menos por mim. Eu sempre defendia quem estava por baixo. Sentia enorme compaixão pelos que se encontravam marginalizados e sempre fizera esforços no sentido de estender-lhes a mão. E a estendi para essa menina. Nossa viagem de formatura do 2º grau a uma cidade vizinha, ninguém quis ser sua companheira de quarto. Apresentei-me como voluntária e, embora a experiência não fosse fácil, fiquei feliz por ter agido assim. Depois da formatura, a turma se dispersou, cada um indo para uma direção. Algumas eu nunca mais havia visto e outros eu me havia esquecido, e inclusive me esqueci de Nancy. Pois, incrivelmente, Nancy era a mulher sentada ao lado de Bárbara. Nancy, há tanto tempo perdida e esquecida, era de fato a filha de Bárbara. Durante a última série do 2º grau, eu não conhecera a mãe de Nancy, nem havia falado com ela. Mesmo assim, nossas vidas haviam sido ligadas de uma forma indissolúvel e nossos destinos fadados a se cruzar. À medida que a fila ia lentamente passando pela família enlutada e que eu ia me aproximando de Bárbara e Nancy para lhes dar os pêsames, meus olhos ficaram cheios de lágrimas. 25 anos antes, eu havia ajudado a filha de Bárbara. 25 anos depois, Bárbara havia retribuído o favor, ajudando meu filho. Talvez nossas memórias sejam, infelizmente, curtas demais. Mas, felizmente, a memória de Deus tem a bênção de ser longa. Alma querida e boa, quando fazemos um ato de caridade ou praticamos alguma ação em benefício de alguém, isso não desaparece num vácuo ou num buraco negro espiritual. Podemos esperar, acabaremos recebendo a retribuição. Às vezes, essa retribuição vem em questão de momentos e podemos de imediato ver a ligação entre nosso ato e nossa recompensa. No entanto, há atos que levam décadas para serem retribuídos. Mas quando isso finalmente ocorre, costumamos nos maravilhar com sua perfeita simetria. Naturalmente, a virtude é a
própria recompensa. E o desejo de uma compensação raramente é o motivo pelo qual praticamos atos generosos. Mesmo assim, é animador receber um pequeno sinal de reconhecimento por parte de Deus, de vez em quando. Uma afirmação de que agimos corretamente e de que nossos atos estão devidamente registrados num universo que se lembra deles. Então, nós pensamos em caridade materialmente falando. Eu dou dinheiro, eu dou uma roupa, eu dou um prato de comida. Eu dou aos outros. Mas a caridade que nós fazemos para nós, por nós. E o sentido pelo qual nós praticamos este ato. Desejando recompensa, eu já estou recompensada. Eu fiz o bem, não mais que minha obrigação. Mas quando eu faço por amor, desinteressadamente, querendo ajudar alguém, sem esperar recompensas, elas ficam registradas na espiritualidade. E com isto fica a nossa mensagem do dia de hoje, nesta live, né? E nós estamos todas as segundas-feiras, não é? Neste horário, não é? E assim como nós temos também a nossa programação, na Rádio Municipalista, às 7h30 da manhã, às vezes 7h20, às vezes 7h30, conforme o conteúdo, não é? E sempre querendo chegar no seu coração, deixando uma mensagem de paz, de esperança em dias melhores. Lembrem-se, fora da caridade, não há salvação. Vamos orar? Pai nosso, de todos nós, que todos somos irmãos. A Ti erguemos as mãos e levantamos a voz. A Ti que estás no céu e nos lanças com clemência do vasto estrelado véu os olhos da providência. Bendito, santificado seja o teu nome, Senhor. Inviolável, sagrado, na boca do pecador. E venha a nós o teu reino. Acabe o da vil cobiça. Reine o amor, a justiça que pregava o Nazareno. De modo que seja feita a tua santa vontade, sempre a expressão perfeita da justiça e da caridade. Seja feita assim na terra, como no céu onde habita esse cuja mão encerra a criação infinita. O pão nosso, nesta lida, de cada dia, nos dá hoje, e basta. A luz da vida, quem sabe o que durará. E perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas. Sim, grandes são, mas é maior essa bondade sem fim. Assim como nós, se é dado julgar-nos também credores, perdoa-nos de bom grado caos nossos devedores. E não nos deixe, bom Pai,
cair nunca em tentação. Que o homem, por condição, sem o teu auxílio, cai. Mas tu não tens segundo e muito menos igual. Dá-nos a mão neste mundo. Senhor, livra-nos do mal. Com esta mensagem lindíssima, ditada pelo coração de João de Deus, o grande mestre português, nos dias de hoje, desejamos, precisamos estar em contato com Deus, pedindo clemência e misericórdia. Perdoa-nos, Senhor, a insanidade. Perdoa-nos. Dá-nos mais uma oportunidade para que possamos demonstrar que estamos aprendendo a melhor viver. E graças à doutrina espírita, a estrela guia que nos levou de volta à manjedoura, dando-nos a oportunidade de crescer. E um dia nos dirigirmos ao Senhor, ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima, a São José, de mãos postas, e dizer: gratidão, gratidão, gratidão. Até sempre.